O objetivo desta aula é auxiliar na organização das campanhas, do planejamento ao dia a dia, um guia para garantir a organização e foco na sua caminhada. Boa aula! Vamos conhecer a importância da formação de uma equipe de candidatura, a responsável por guiar o candidato durante toda a campanha eleitoral. Entre as responsabilidades da equipe está a definição do nicho eleitoral do candidato e que causas e lutas pretende abraçar. Aqui vamos traçar os eixos temáticos a serem abordados. Defina sua delimitação geográfica de atuação. Caso fique como uma metralhadora giratória, querendo viajar a todos os municípios, poderá perder tempo, recursos financeiros e não conseguirá dedicar atenção a ninguém, o que compromete o resultado eleitoral. Ao definir que será candidato, você precisa formar um núcleo mínimo que irá lhe acompanhar durante toda a candidatura, auxiliando-o a dialogar com a sociedade e a buscar apoiadores. Mas por onde começar? Em uma reunião com seu grupo, você vai definir as estratégias de planejamento da campanha, dialogando e avaliando a situação que o rodeia para trabalhar seus pontos fortes e fracos e delimitando a atuação geográfica. Quantos municípios e quais? Em cada cidade, quais os segmentos? Se em uma metrópole, quais os bairros e as zonais? A delimitação reduz o orçamento da campanha e também o desgaste físico do candidato e da equipe. Definindo as causas e lutas, tenha em mente as áreas em que você quer focar a sua campanha. Segmentando o eleitorado, você fortalece a imagem da candidatura e facilita a composição de propostas e discursos. A campanha envolve muita organização e planejamento, e tudo isso não é suficiente para vencer uma eleição. Um instrumento importante que precisa ser elaborado pela equipe em conjunto com o candidato, que será o grande diferencial, é a diretriz temática de campanha. Ela deve ser um valioso instrumento para discutir o futuro dos cidadãos e para regimentar apoios. Vamos nos aprofundar nesse conceito? A diretriz temática é fundamental, pois é sobre ela que irão girar todos os conceitos e o convencimento de que você pode representar o eleitor. Se você é da zona rural e define que a agricultura é o seu tema primeiro, todos os demais eixos devem girar sobre esse eixo principal que é a defesa da agricultura. Se você é um candidato regional e tem uma pauta de agricultura, você tem que fazer com que esses dois eixos se encontrem, ou seja, a defesa dos interesses econômicos de sua região e a pauta da agricultura. Um candidato nos dias atuais não basta ter um discurso difuso de que eu irei representar o povo. Isso é muito amplo e acaba que ninguém se sente representado. Então, sentar com a sua equipe, definir exatamente qual é o público-alvo que você terá como tema central de sua campanha e fazer com que todas as ações convirjam para o mesmo ponto é, com certeza, um passo para o sucesso. É importante lembrar que dentro da diretriz temática de campanha também são definidos os eixos temáticos que conduzem as discussões sobre os problemas sociais e determinam o que é importante ser analisado pelas pessoas envolvidas na elaboração do plano. Conheça os principais eixos temáticos e escolha aqueles que mais se enquadram na sua campanha. 1. Saúde e meio ambiente. Combate ao uso de drogas, saúde da família, atenção a gestantes, postos de saúde, pronto atendimento, plano municipal socioambiental. 2. Educação e cultura. Escolas, profissionais de educação, educação infantil, ambiental, esportiva, história e cultura local, bibliotecas, merenda escolar. 3. Obra e infraestrutura, serviços urbanos, iluminação pública, transporte, pavimentação, saneamento básico, sistema viário e mobilidade urbana, praças e jardins, passeios públicos,
limpeza pública, rede de água e esgoto, arborizações, manutenção patrimonial. 4. Desenvolvimento econômico, trabalho e geração de renda. Agricultura, indústria, serviços, comércio, Conselho de Desenvolvimento. 5. Gestão e finanças. Transparência, participação social, comunicação e marketing, valorização e qualificação dos servidores, gestão de resultados. 6. Turismo e lazer. Acervos naturais, acervos históricos, eventos regionais, infraestrutura para o turismo receptivo, esporte e lazer. 7. Inclusão social, habitação, políticas para a melhor idade, apoio a famílias em situação de risco, programas de geração de renda. Eixo temático, conjunto de temas que orientam o planejamento de um determinado trabalho, funcionando como um suporte ou guia. Definir o eixo temático significa limitar os conteúdos abrangidos pelo assunto principal, não dando espaço para a digressão. Você viu que são muitos os temas que exprimem as demandas da comunidade. Diante da diversidade, é preciso ter foco. O posicionamento do candidato deve ser mantido. Os projetos que vierem a receber apoio não podem ser contraditórios. A avaliação pelo olhar do eleitor será o ponto de partida para a definição da linha de atuação do candidato. Há duas técnicas para realizar o diagnóstico, a qualitativa e a quantitativa. Vamos conhecê-las? Se escolher a qualitativa, deixe que todos falem livremente sobre os principais problemas da comunidade. Depois de coordenar as falas individuais, promova um grande debate, analisando os problemas e as soluções apontadas. Se achar que a forma quantitativa é melhor, conte com o auxílio de profissionais especializados em estatística e elabore um questionário para ser respondido pela população. Só atente para que haja perguntas relacionadas aos temas centrais da campanha. Depois de realizado o diagnóstico, cabe agora, com a equipe de coordenação, organizar por eixos temáticos todos os dados expostos pela comunidade, a fim de promover a visualização das demandas da comunidade e de facilitar a escolha do eixo central de atuação. Então, a equipe envolvida no diagnóstico distribui as solicitações por ideias afins, de forma a reduzir o número de registros, e parte para a etapa seguinte, que é a elaboração do plano de campanha. Não esqueça, na política, o contato pessoal, o corpo a corpo, é indispensável. O candidato não apenas precisa passar a ser conhecido pelos eleitores, mas principalmente precisa conhecê-los muito bem. Nada do que aprendemos aqui será válido se você não estiver em contato com as pessoas. A elaboração do plano de campanha é uma etapa muito delicada. Por isso, antes de tudo, reúna todos os integrantes do Conselho Político e da coordenação de campanha para definir a linha de atuação. Você tem alguma ideia do que eles vão discutir nesta reunião? Pense um pouco. Nesta reunião, eles vão analisar as informações que foram diagnosticadas, vão conduzir a coerência entre a linha de atuação e as demandas da comunidade e vão definir quais das demandas registradas servirão de tema para a campanha. Só depois de o núcleo estratégico deliberar é que vão reunir o grupo completo de colaboradores para conduzir os trabalhos de distribuição de tarefas e de definição de prazos. Agora você vai aprender a conduzir a reunião de elaboração de um plano de campanha com a sua equipe por meio de um passo a passo. Primeiro, indique o eixo temático central definido pelo núcleo estratégico. Depois, para cada equipe, identifique quem irá comandar a execução das ações. No terceiro momento, determine também quais serão as ações e os prazos para a execução delas. Procure sempre prever recursos para viabilizar a execução. Defina o lugar do município ou região onde as ações serão desenvolvidas. E pronto, o seu plano de campanha está montado. Plano de campanha. Uma boa campanha não se faz ao acaso. O bom candidato sabe que para ter êxito ele precisa de planejamento.
Esse é o momento em que se deve organizar as informações referentes aos eleitores, a região de atuação do candidato e as estratégias de comunicação e marketing a serem adotadas. O candidato deve não só demonstrar preocupação, mas de fato se importar com as condições de vida das pessoas e com seus sonhos. Elas precisam perceber que ele realmente está atento às suas necessidades. As pessoas têm de verdadeiramente se sentir representadas pelo candidato. Esteja atento a essas dicas que elaboramos para você. 1. Evite ser generalista em excesso. 2. Mostre que conhece o local. 3. Construa uma mensagem específica para cada nicho eleitoral. 4. Prove com ações que a sua eleição fará a diferença na vida da comunidade. Então, você já sabe como formatar a sua campanha? Ainda não consegue visualizar o todo? Agora ficará ainda mais fácil. Acompanhe esse checklist contendo 7 etapas. Primeiro, conheça o eleitor e suas demandas. Segundo, realize diagnóstico qualitativo ou quantitativo. Terceiro, registre as demandas solicitadas. Quarto, sistematize as demandas por ideias afins na agenda. Quinto, parta do eixo temático da campanha. Sexto, escolha atividades estratégicas de atuação. Sétimo, elabore o plano de campanha. Responsáveis, ações de cada um, prazos, recursos necessários, onde atuar. Para que uma campanha vá para frente, ela precisa de recursos, os quais podem ser materiais e imateriais. Confira como esses itens podem impactar na sua campanha. Na campanha eleitoral, o candidato, a candidatura, precisa ter recursos materiais e recursos imateriais. Os recursos materiais são recursos, basicamente recursos financeiros, sejam recursos em espécies, que vem através do fundo partidário, ou uma doação que não é em espécie, mas é em bens, como a locação de um imóvel. Esses recursos são fundamentais, mas a eleição também depende de recursos que são recursos imateriais. Pessoas que doam o seu tempo, pessoas que nos auxiliam, o network, para que a candidatura vá adiante, ela não é um recurso material, ela é um recurso imaterial, mas ela é igualmente fundamental para o sucesso da eleição. Nós temos algumas situações onde os candidatos não têm muitos recursos materiais, mas ele tem um capital político, ele tem uma história de vida que é para aquele momento da eleição um recurso imaterial e que deve ser muito bem preservado. Uma rede social bem organizada de um companheiro apoiador, ela é um recurso imaterial dentro da eleição. Então, um bom planejamento de campanha é conseguir definir quais os recursos materiais, basicamente recursos financeiros, e quais os outros recursos que não são recursos monetariamente aferível, mas que tem sim muito valor para o sucesso da eleição. E como se faz para compor as equipes de apoio? Um critério para compor as equipes de apoio é a partir da definição de atividades estratégicas de campanha. Na lista que você verá agora, constam 2 etapas, compostas por 8 equipes que servem de ponto de partida para a composição da gestão administrativa da campanha. A primeira etapa é definir o conselho político. Definido o conselho, é hora de determinar a coordenação de campanha. Na segunda etapa, a coordenação parte para a formação das outras equipes, cujas atividades estratégicas são orçamento e finanças, logística, acompanhamento do candidato, mobilização e divulgação, comunicação, agenda do candidato. E lembre-se, há a possibilidade de criação de frentes de trabalho regionais e municipais, a depender do tamanho das regiões ou municípios escolhidos como prioritários.
Um instrumento que vem contribuindo com quem conduz o dia a dia do candidato em ritmo de campanha é a chamada agenda. A otimização de tempo se tornou a principal funcionalidade dessa ferramenta, muito utilizada por candidatos na organização de tarefas diárias. Mas você deve estar pensando: que tipos de anotações e compromissos deve possuir uma agenda vencedora? Em papel ou eletrônica, a agenda continua em alta como recurso utilizado para administrar as mais diferentes tarefas do dia a dia. No meio político, a agenda deve ser uma memória de ações, de compromissos e de contatos que possa fornecer ao coordenador-geral da eleição a certeza que a campanha está acontecendo conforme o planejamento. A agenda aqui falada, inicialmente, possui uma lista de simpatizantes, apoiadores e entidades parceiras, com todos os seus dados devidamente registrados. Além disso, ela funciona como um guia das atividades e demandas que o candidato deve cumprir em todas as etapas da campanha. No modelo proposto nesta aula, a agenda se divide em 6 seções. Vamos detalhá-las? Quando nós falamos sobre a agenda do candidato, o que os integrantes da candidatura e o próprio candidato têm que ter presente, que é o tempo de uma outra pessoa que está em jogo. Então, respeito a uma agenda é o valor que tu dá e o respeito que tu tem por esta pessoa ou por este grupo de pessoas. Conciliar a agenda do candidato para que ela tenha um bom aproveitamento é pensar que tanto o candidato quanto demais pessoas integrantes da eleição cubram completamente o território que o candidato delimitou como território onde vai ocorrer a sua candidatura. Mas, principal de tudo, tanto para o candidato quanto para os membros que apoiam o candidato e que integram essa candidatura. Qual é o respeito que você tem pelas pessoas que estão lhe aguardando? Qual é o respeito que você tem pela agenda que você marcou? Então, a possibilidade de cair a agenda, desmarcar, chegar com atraso, o candidato tem que avaliar, não só o candidato, mas todos os integrantes da candidatura, como um risco potencial de perder votos. A partir do momento que uma agenda não é bem aproveitada, a partir do momento que uma agenda não é cumprida, não é respeitada, não é respeitado o horário, aquela primeira proposta que era conquistar um público-alvo, ela pode se dar ao contrário. Então, fazer uma boa agenda é cobrir todo o território onde está a candidatura, definir quem estará aonde e em qual horário, com qual objetivo e qual deve ser a precursoria para o evento. Uma boa precursoria é aquela que se dá quando as pessoas chegam, o território está preparado, pronto para o acolhimento, tanto do eleitor, do candidato e da pauta que a gente foi levar naquele dia. 1. Prepare a agenda para valorizar os pontos fortes do candidato e proteger os fracos. 2. Passe a informação sobre os compromissos ao candidato previamente. Ele precisa saber os nomes dos presentes no evento, do local, as demandas pontuais solicitadas pelos participantes do compromisso, enfim, todas as informações que lhe permitam instaurar um bom diálogo com as pessoas do local. 3. Não agende compromissos com mais de 2 semanas de antecedência. A agenda deve combinar estratégia com flexibilidade. Novos fatos surgem a cada dia, por isso deve haver espaços para que o candidato possa aproveitá-los. 4. Não divulgue toda a agenda para todos. Há certas informações que só são destinadas à imprensa, outras aos apoiadores e assim por diante. Nunca todos os agendamentos devem ser divulgados para todos. 5. Para finalizar, a equipe de agenda não pode nunca se esquecer de agradecer a todo e qualquer convite. A agenda pode ser dividida em influenciadores e apoiadores. Então, fique atento aos exemplos para identificar cada perfil. Todos aqueles que possuem poder de mobilização, isto é, que são lideranças em seus grupos, ficam registrados em influenciadores. São os técnicos, os gerentes,
as pessoas influentes nas áreas da saúde, educação, agricultura e de serviços urbanos. Os apoiadores são os conhecidos do candidato, os ex-colegas, os amigos, familiares, os integrantes das associações, integrantes do partido, enfim, todos os que pelo seu engajamento participam dos eventos da campanha. As demandas solicitadas pela comunidade surgem durante o diagnóstico, durante os eventos, nas caminhadas, nas reuniões, por telefone, por mensagem e e-mails e até na porta da casa do candidato ou da equipe. As demandas podem surgir de qualquer lugar, por isso o candidato deve estar preparado e saber como agir em todas as situações. As demandas durante o processo eleitoral, elas precisam ter uma primeira análise, que é a análise de se o candidato pode ou não atender a demanda feita por um segmento ou até mesmo por um único eleitor. Por quê? Porque as demandas não podem ferir o que preceitua a legislação eleitoral, tanto na área contábil quanto na área jurídica. Então, a primeira questão da demanda recebida é: eu, como candidato, nós, como candidatura, como apoiadores, podemos atender essa demanda? Sim, podemos atender, não é crime eleitoral, a gente pode atender a demanda. Bom, a partir daí, alguém da coordenação de campanha precisa ter um acompanhamento dessa demanda. Não tem como se explicar para o eleitor que uma solicitação simples de representação, porque é isso que o candidato é, um representante de um segmento social, que ficou de fazer o encaminhamento de uma determinada solicitação, em pleno pleito eleitoral, ele simplesmente não dê retorno para o seu eleitor. Então, neste momento, a ter um efetivo controle do planejamento das demandas que chegam, de qual é o encaminhamento dado e qual é o feedback que vai se dar para o eleitor, é fundamental no processo, porque ele vai espelhar um respeito do candidato, um respeito da candidatura pela representação daquele eleitor. O nosso último módulo chegou ao fim. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo todas as aulas e já esteja com a organização da sua campanha em fase adiantada. Utilize todos os conteúdos aqui aprendidos com sabedoria e tenha a sala de aula virtual como apoio para dúvidas e pesquisa a conteúdos complementares.